Quero conversar com vocês também nesse vlog sobre aquela questão das metas, da frustração de não ter alcançado nenhuma meta. Quero conversar com você sobre alguns pontos, né? Primeiro, é para que te dê um consolo, porque muitas pessoas não realizaram muitas metas. Só que tem alguns motivos pelo qual isso pode acontecer, e às vezes não é necessariamente culpa sua. Também quero falar sobre a parte prática, como que funciona essa questão das metas, o porquê que as pessoas não conseguem alcançar, e para você mudar isso no próximo ano. Primeiro, a frustração, esse sentimento de frustração por não ter conseguido alcançar nenhuma meta. Como lidar com ele? Você precisa entender que às vezes o motivo pelo qual você não realizou nenhuma meta é porque você colocou metas absurdas, assim. Nós temos que sonhar, eu concordo com isso, eu acho que a gente tem que sonhar grande e tal. Só que as metas, elas são objetivos mais contáveis. É o caminho que você faz para chegar até esse sonho. Então, se você colocou lá, porque eu quero viajar pra Disney, beleza. Isso não vai se realizar sozinho. Isso não vai, do nada, pronto, você tá lá na Disney viajando. Não é assim, entendeu? Então, às vezes, você botou uma lista de sonhos e não pensou, como que eu vou fazer pra chegar mais perto desse sonho, sabe? Pode ser por isso que você não realizou nenhuma meta, porque você colocou vários sonhos super grandes e não pensou no caminho, na trajetória até esse sonho. E claro que muitas pessoas também, eles guardam na gaveta todos esses sonhos. Você coloca suas metas lá no início do ano, guarda elas e nunca mais visita elas, nunca mais olha pra elas de novo. E aí as coisas da rotina vão acontecendo e você vai ficando cansada, e você pensa que aquilo ali não vai ser possível, enfim. E a gente, para conseguir realizar objetivos do ano, a gente precisa ser muito resiliente, porque a rotina vai continuar acontecendo, entendeu? A virada do ano é só uma data, não vai fazer mágica na sua vida. A virada do ano é só a virada do ano. É só passar do dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro. Não muda nada. Sua rotina vai continuar a mesma. Sua vida vai continuar a mesma. O que muda é as nossas atitudes diante dessa rotina. As nossas atitudes diante das nossas circunstâncias. Eu também fico nessa motivação de início de ano, de novas metas, de novos objetivos, de novos projetos. Mas por que eu consegui realizar algumas metas desse ano e talvez você não tenha conseguido? Porque ao invés de eu deixar guardadas as minhas metas dentro da minha gaveta, eu corri atrás de alcançá-las. Muitas dessas metas, né, eu acabei não realizando, mudou-se os planos, né? E inclusive esse meu cartaz de metas eu joguei fora, né? Porque, enfim, tinha algumas coisas nele que depois, com as mudanças da minha vida, não faziam mais sentido e eu só joguei fora. Mas eu li algumas dessas metas, né? E eu consegui começar elas. Ou começar, ou realmente concluir. E foi muito legal ter visto isso, sabe? Agora, nesse final de ano, ao invés de você colocar sonhos absurdos e deixar o seu papelzinho de metas guardado na gaveta, você vai colocar os seus sonhos, sim. Vai colocar ali mais ou menos qual é o prazo para esse sonho. Talvez você consiga só daqui a 5 anos esse sonho. E tá tudo bem, você vai trabalhando até chegar lá. E tem coisas que você consegue daqui a 6 meses, tranquilamente, entendeu? Ou daqui a 1 mês, enfim. Depende muito do que você colocar. Porque eu, Mariana, tenho sonhozinhos bem simplinho. Eu não tenho, inclusive, eu tava falando isso com a psicóloga, eu falei, eu não tenho, assim, grandes ambições absurdas, sabe? Porque tem pessoas que têm o sonho da vida, esse é o sonho da minha vida. Eu não tenho isso. Eu tenho vontade de fazer algumas coisas, mas, assim, não é o sonho da minha vida, sabe? Eu não tenho muito disso. Então, minhas metas são bem tranquilas. Minhas metas é, ler mais livros. Não tem, assim, uma coisa muito absurda. Claro, eu gostaria muito de viajar, eu gostaria de comprar um carro, coisas assim, né? Coisas materiais, vamos dizer. Mas, mais do que isso, por exemplo, uma das minhas metas desse ano era ser mais interessada nas pessoas. Às vezes você coloca só metas materiais, que não é um problema, né? Ou sonhos, enfim. Mas você já parou pra pensar que você poderia colocar metas também que não são palpáveis, assim?
Não é uma coisa que você vai pegar e vai realizar comprando, algo assim. E essa foi uma das minhas metas desse ano. Graças a Deus eu tô bem mais interessada nas pessoas. Porque eu não era, gente. Eu era uma pessoa muito pra dentro, assim, sabe? Eu não me interessava pelas coisas que a pessoa se interessava. É ruim criar relacionamento com as pessoas dessa forma. Na verdade, não tá nem criando relacionamento, né? Tá só existindo ali. E esse ano eu queria ser mais interessada nas pessoas, né? Ao invés de só ouvir e pronto e ficar quieta, eu interagir realmente com as pessoas. E eu acho que eu tô no caminho. Não é algo também que você decide e pra sempre aquilo ali vai ficar enraizado em você. Não é assim. Todos os dias eu preciso decidir ser mais interessada nas pessoas, sabe? Porque é muito comum o nosso coração e o ser humano, né, é egoísta por si só, assim. Nosso coração, ele já tende a ser muito egoísta. Então, a gente precisa todo dia decidir ser interessado nas pessoas, né? Muitos desses sonhos não dependem só de nós, né? Por exemplo, um dos meus sonhos é ser curada da alergia que eu tenho, né? Porque ninguém gosta de viver dessa forma. Tipo, eu não posso mexer em produtos de limpeza que eu fico todo me coçando. E eu não posso usar esmalte, enfim. Esse é um dos meus sonhos, mas não depende de mim, depende de Deus. A hora que Ele quiser me curar, Ele vai me curar. Então eu só oro por isso, isso não depende de mim. Mas é uma das minhas metas. Eu sempre coloco lá, esse é o ano que eu vou ser curada. Não tem coisas que não dependem da gente, mas tem coisas que o Senhor, Ele já nos deu. Oportunidade suficiente, horas suficientes, tudo que nós precisamos para realizar aquilo ali. Às vezes a gente não realiza porque a gente não se mexe mesmo. Como é que eu oro por um carro e eu quero comprar um carro, eu quero que Deus me dê a oportunidade de comprar um carro e tal, não sei o que, sendo que eu nem tenho carteira de motorista? Pra que eu vou ter um carro? É meio sem sentido, assim. Começa a pensar se as suas metas hoje, elas estão coerentes com a sua realidade. É claro, você pode sonhar. Por exemplo, eu sonho com coisas que hoje, na minha realidade, não cabem. Tipo, ter um carro. O problema não é só comprar o carro, que já é bem caro, mas manter um carro, você que tem carro, você sabe. Manter um carro é caro. Então, hoje, na minha realidade, eu não tenho condições de manter um carro, nem de comprar um. Mas é um dos meus objetivos da vida, né? Ter um carro, ter o meu próprio carro. A nossa família tem um carro, né? Meu pai tem um carro. Mas eu quero ter o meu carro. É um sonho que hoje, na minha realidade, não cabe. Mas existem sonhos que são cabíveis. São mais cabíveis na minha realidade do que o sonho do carro. E esses são os sonhos que eu dou um gás no ano, entendeu? Então, por exemplo, essa questão da autoescola já era algo que eu tinha como fazer esse ano, mas eu não coloquei como objetivo. Mas agora, no final do ano, eu tomei essa decisão. Beleza, então talvez você possa dividir os seus sonhos e metas. Então você coloca lá o sonho da vida, tipo, um sonho que eu tenho, e viajar para a Coreia do Sul. Na verdade, não só a Coreia do Sul, mas alguns países da Ásia são muito incríveis, assim, de tecnologia, de coisa para fazer e visitar e tal. O Japão também tem muita coisa legal para fazer. Eu colocaria como um objetivo para minha vida. Agora, os objetivos do ano, aí a gente começa a pensar naquelas metas mais contáveis. Então, vou colocar lá, por exemplo, o meu objetivo é ir para a Coreia daqui a 5 anos. Beleza. Eu vou começar a juntar dinheiro para isso. Então, essa é a minha meta do ano. Então, esse ano eu vou juntar tantos mil para ir para a Coreia daqui a 5 anos. Entendeu? Então, o caminho que você traça até o sonho às vezes é mais importante mesmo do que o próprio sonho que você colocou lá. Porque é por isso que as pessoas não conseguem realizar as metas, elas não criam um plano de ação. E fiquem tranquilas que eu vou fazer vídeos específicos sobre isso agora no final do ano para ajudar vocês, tá? Então eu tô aqui falando por alto, tô falando aqui de bate-papo de amiga mesmo. Mas eu vou criar vídeos específicos sobre esse assunto de final de ano, de como traçar metas, de como organizar as coisas por aí, para colocar sua cabeça em ordem para mais um ano. Então, não se preocupe. Dá a impressão que você não realizou nada, porque talvez você tenha colocado coisas, por exemplo,
Se você tá na faculdade e você sabe que a sua rotina vai ser estágio, casa, devocional, dormir, sabe? Como é que você vai botar nas suas metas alguma coisa muito fora dessa realidade? Entende? E às vezes eu sinto que as pessoas fazem isso. Elas pegam assim a realidade delas e montam outra, completamente diferente. Minha meta desse ano é ser mais organizada em relação às coisas da faculdade. E isso é uma coisa um pouco mais cabível do que, por exemplo, você querer inventar uma rotina que não existe. Ah, eu quero malhar 7 vezes na semana. Amiga, você não tem nem tempo pra dormir direito, quem dirá malhar, entendeu? E isso é algo muito sério. Por isso que eu gosto de mentoria individual. Por isso que eu prefiro fazer mentoria individual com alunas do que entregar uma aula padrão pronta. Porque às vezes eu olho pra rotina de algumas pessoas, que nem eu fiz a rotina de um irmão lá da igreja, que ele tinha um monte de coisa pra fazer na rotina e ele ainda queria fazer academia. Eu falei, amigo, tu sabe que essa academia aqui não vai rolar agora não, né? Ele queria fazer academia, só que assim, não cabe, não tinha lugar pra acrescentar academia. Então, se você coloca esse objetivo da academia lá no início do ano, quero malhar 5 vezes na semana, e a sua realidade não cabe isso, é óbvio que você vai se sentir frustrada no final do ano, porque você botou uma meta sem sentido. Precisa ter essa noção de que não dá pra colocar metas absurdas pra uma realidade que não tem espaço pra isso. Entendeu? E aqui eu não tô falando de realidade financeira, entende? Você entende que eu não tô falando de ter condições de fazer? Eu tô falando de tempo, de disponibilidade, de energia. Uma pessoa que estuda numa federal e passa 2, 3 horas no transporte público para ir e para voltar, não tem a mesma energia e a mesma disponibilidade de tempo de uma pessoa que trabalha de casa. Entendeu? Então, assim, a gente precisa traçar metas coerentes com a nossa realidade e entender também que é uma fase. Eu sempre falo isso para as mãezinhas que fazem mentoria comigo. Porque a pessoa fica assim, ai meu Deus, porque eu tenho filho, não sei o que, não sei o que lá. Aí o filho é pequeno. Eu lembro a elas que isso é só uma fase. Seu filho não vai ser bebê pra sempre. Ah, porque a vida de recém-nascido é muito difícil. Eu sei, mas o seu bebê recém-nascido não vai ser um bebê recém-nascido pra sempre. Vai chegar uma hora que seu bebê vai ter 1 ano e pouco, 2 anos, que ele vai ter mais autonomia pra você lidar melhor com isso, entendeu? Enfim, tudo na vida é fase, galera. Pode durar mais tempo, pode durar menos tempo. Mas tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra do Senhor. De resto, tudo nessa vida passa. Se você tá hoje desesperada porque tem estágio, trabalho, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, é uma fase. Não vai durar pra sempre. Sua faculdade não vai durar pra sempre. Seu momento difícil também não vai durar pra sempre. Assim como seus momentos felizes e fáceis também não duram pra sempre. E a gente precisa sempre lembrar disso, sabe? Não se apegar a nada. Não se apegar a nada, tanto negativamente quanto positivamente. A gente precisa firmar, a única coisa que a gente precisa firmar a nossa vida e firmar a nossa confiança e a nossa esperança é em Deus. De restante, as coisas da terra, elas passam. Então, se você deposita toda a sua confiança em alguém ou em algo, você vai se decepcionar.